tudo bem? Eu espero que sim. Eu me chamo Carolina Portela e eu sou atriz, artista orientadora de teatro e também autora do livro infanto-juvenil Ovelha Colorida. Você está aqui agora, nesse momento, você está no Teatro Sótão. O Teatro Sótão é um projeto que eu desenvolvi esse ano para conseguir fazer as minhas atividades de modo remoto e ainda manter uma estrutura minimamente cênica. Eu desenvolvi esse projeto onde, em cima da minha casa, de um jeito improvisado, eu montei esse pequeno teatro. Eu não montei sozinho, porque todo esse teatro é herança do patrimônio do Teatro da Neura, coletivo que eu atuo como atriz, que fechou as portas esse ano do nosso espaço independente. Então, eu acolhi uma parte desse patrimônio de 16 anos da minha casa. Então, com o que eu consegui guardar, eu montei esse espaço onde eu atuo através dos meus vídeos, artisticamente e artístico-pedagogicamente. Então, o que vocês vão ver hoje sou eu fazendo propostas de cena aqui no Teatro Sótão com o livro de Bertolt Brecht. Esse é um livro lançado pela editora 34 e são poemas recolhidos entre o ano 1913 e 1956. Antes de ler um desses poemas, eu faço questão de compartilhar o legado de texto que Bertolt Brecht nos presenteou. Ele é um alemão que nasceu em 10 de fevereiro de 1898 na Alemanha e ele passou pela época do nazismo. Ele foi poeta, dramaturgo, ativista político, diretor teatral, professor, prosador e teórico. A sua contribuição para a sociedade foram 44 anos de atividades artísticas, dentre as quais ele escreveu 2.300 poemas, 48 peças de teatro, 50 fragmentos dramatúrgicos, 3 romances, 230 contos, roteiros e argumentos de filme, 6 coleções de narrativas e diálogos, 800 páginas de diário e anotações autobiográficas, como também correspondência, e cerca de 1.000 artigos sobre literatura, música, rádio, fotografia, cinema, ciência, filosofia e política. Eu acho que ele só não é um autor mais montado porque nós temos o William Shakespeare, que é um autor até mais antigo que foi muito montado no teatro. Mas Bertolt Brecht, este gênio ao qual eu, como atriz, como pesquisadora teatral, admiro demais o trabalho, ele foi a minha escolha para compartilhar com vocês um pedaço do que foi o ano no Teatro Sótão. Antes de passar para o vídeo, eu queria ler uma poesia que eu gosto muito e que chama A Lenda da Prostituta Evelyn Rowe. Quando veio a primavera e o mar ficou azul, a bordo chegou, com a última canoa, a jovem Evelyn Rowe. Usava um pano sobre o corpo que era bonito, bem vistoso. Não tinha ouro ou ornamento, exceto o cabelo generoso. Seu capitão, leve-me à terra santa. Tenho que ver Jesus Cristo. Venha junto, pois somos tolos e é uma mulher, como não temos visto. Ele recompensará. Sou uma pobre garota. Minha alma pertence a Jesus. Então pode nos dar seu corpo, pois o seu Senhor não pode pagar. Ele já morreu, dizem que na cruz. Eles navegaram com sol e vento e Evelyn Rowe amaram. Ela comia seu pão e bebia seu vinho. E nisso sempre chorava. Eles dançavam à noite, dançavam de dia. Não cuidavam do timão. Evelyn Rowe era tímida e suave. Eles eram duros e sem coração. A primavera se foi. O verão acabou. Ela à noite corria com os pés em sujas sapatilhas, de um mastro ao outro. Olhando no breu, procurando praias tranquilas, a pobre Evelyn Rowe. Ela dançava à noite, dançava de dia. E ficou quase doente, cansada. Seu capitão, quando chegaremos à cidade sagrada? O capitão estava em seu colo e sorrindo-a beijou. De quem é a culpa se nunca chegamos? Só pode ser de Evelyn Rowe. Ela dançava à noite, dançava de dia, até ficar inteiramente esgotada. Do capitão ao mais novo grumete, todos estavam dela saciados. Usava um vestido de seda, com os rasgões e remendos, e na fronte desconfigurada tinha uma mecha de cabelos sebentos.
Nunca te verei, Jesus, com esse corpo pecador. A uma puta qualquer não podes dar teu amor. De um lado para outro corria. Os pés e o coração lhe começavam a pesar. Uma noite, já quando ninguém via, uma noite desceu para o mar. Isso se deu no fim de janeiro. Ela nadou muito tempo no frio. A temperatura aumenta, os ramos florescem, somente em março ou abril. Abandonou-se às ondas escuras, que a levaram por dentro e por fora. Chegará antes à terra sagrada, pois o capitão ainda demora. Ao chegar ao céu, já na primavera, São Pedro na porta a recusou. Deus me disse, não quero aqui a prostituta Evelyn Rowe. E ao chegar ao inferno, o portão fechado encontrou. O diabo gritou, não quero aqui a beata Evelyn Rowe. Assim vagou no vento e no espaço, e nunca mais parou. Num fim de tarde eu a vi passar do campo. Tropeçava muito. Não encontrava descanso a pobre Evelyn Rowe. Muitos veem o teatro como casa de produção de sonhos. Vocês, atores, são vistos como vendedores de drogas. Em seus locais escurecidos, as pessoas se transformam em reis e realizam atos heróicos sem perigo. Tomado de entusiasmo consigo mesmo ou de compaixão por si mesmo, fica-se sentado, em feliz distração, esquecendo as dificuldades do dia a dia. Um fugitivo. Todo tipo de fábula preparam com mãos hábeis, de modo a mexer com nossas emoções. Para isso, utilizam acontecimentos do mundo real. Sem dúvida, alguém que aí chegasse de repente, o barulho do tráfico ainda nos ouvidos e ainda sóbrio, mal reconheceria sobre essas tábuas o mundo que acabou de deixar. E também, saindo por fim desses seus locais, novamente o homem pequeno, não mais o rei, não mais reconheceria o mundo e se acharia deslocado da vida real. Muitos, é verdade, veem essa atividade como inocente. Na mesquinhez e uniformidade de nossas vidas dizem, sonhos são bem-vindos. Como suportar sem sonhos? Mas assim, atores, seu teatro torna-se uma casa onde se aprende a suportar a vida mesquinha e uniforme, e a renunciar aos grandes atos e mesmo a compaixão por si mesmo. Mas vocês mostram um mundo falso, descuidadosamente juntado, tal como os sonhos o mostram. Transformados por desejos ou desconfigurados por medos, tristes, enganadores. Mostrem que mostram. Entre todas as diferentes atitudes que vocês mostram, ao mostrar como o homem se portam, não devem esquecer a atitude de mostrar. A atitude de mostrar deve ser a base de todas as atitudes. Eis o exercício. Antes de mostrarem como alguém comete traição ou é tomado pelo ciúme, ou conclui um negócio, lancem um olhar à plateia, como se quisesse dizer, agora prestem atenção, agora ele trai, e o faz deste modo. Assim ele fica quando o ciúme o toma, assim ele age quando faz o negócio. Desta maneira, o seu mostrar conservará a atitude de mostrar, de pôr a nu o já disposto, de concluir, de sempre prosseguir. Então mostrem que o que mostram, toda noite mostram. Já mostraram muito, e a sua atuação ganha algo do fazer do tecelão, algo artesanal. E também algo próprio do mostrar,
que vocês estão sempre preocupados em facilitar o assistir, em assegurar a melhor visão do que se passa. Tornem isso visível. Então, todo esse trair e enciumar e negociar terá algo de uma função cotidiana como comer, cumprimentar, trabalhar. Pois vocês não trabalham? E por trás de seus papéis permaneçam vocês mesmos visíveis, como aqueles que os encenam. Você, pequena caixa que trouxe comigo, cuidando que suas válvulas não quebrassem. Ao correr do barco ao trem, do trem ao abrigo, para ouvir o que meus inimigos falassem. Junto ao meu leito, para minha dor atroz, no fim da noite, de manhã bem cedo, lembrando as suas vitórias e meu medo, prometa jamais perder a voz. Junto ao meu leito, para minha dor atroz, no fim da noite, de manhã bem cedo, lembrando as suas vitórias e meu medo, prometa jamais perder a voz. A justiça é o pão do povo. Às vezes bastante, às vezes pouco. Às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome. Quando o pão é ruim, há descontentamento. Fora com a justiça ruim, cozida sem amor, amassada sem saber. A justiça sem sabor, cuja casca é cinzenta. A justiça de ontem, que chega tarde demais. Quando o pão é bom e bastante, o resto da refeição pode ser perdoado. Não pode haver logo tudo em abundância. Alimentado o pão da justiça, pode ser feito o trabalho de que resulta a abundância. Como é necessário o pão diário, é necessária a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia. De manhã, à noite, no trabalho, no prazer, no trabalho que é prazer, nos tempos duros e nos felizes. O povo necessita do pão diário, da justiça bastante e saudável. Sendo o pão da justiça tão importante, quem, meus amigos, deve prepará-lo? Quem prepara o outro pão? Assim como o outro pão, deve o pão da justiça ser preparado pelo povo. Bastante, saudável e diário. A mim, o teatrólogo, a guerra separou de meu amigo, o cenógrafo. As cidades em que trabalhamos já não existem. Digo por vezes, aquela peça azul de roupa, meu amigo a teria colocado um lugar melhor. Cuidado, vocês que cantam o Hitler. Eu que vi os desfiles de maio e outubro na Praça Vermelha,
e as inscrições nas faixas e na costa do Pacífico na Highway Roosevelt. Os travejantes comboios de petróleo e as carreatas com tantos carros amontoados. Sei que ele logo morrerá, e ao morrer terá sobrevivido a sua fama. Mas tivesse mesmo tornado a terra inabitável, ao conquistá-la, canção alguma que o celebrasse permaneceria. É verdade que o grito de dor, também dos continentes, morre depressa demais para sufocar o elogio do carrasco. É verdade que também os que cantam a iniquidade têm vozes melódicas. No entanto, o canto do cisne que morre é o mais belo. Ele canta sem medo.